Olá! Que alegria da sua companhia de novo aqui comigo, Alex Gutierrez, no programa Quanto Eu Sou, o Poder dos Cristais. No programa passado, eu te perguntei assim, sabe aquele zumbido que dá no ouvido? Quem é que já não teve? Eu! Pois é, fica aquele pi, não é assim? Ai, às vezes é chato, né? Você já teve? Tá. Mas antes de entrar nesse tema em específico, eu preciso falar para você que esse cristal que eu vou trazer hoje para você, ele não é só aquele cristal que fala sobre proteção, né? Que geralmente ele é considerado o cristal da proteção contra o olho gordo, né? Que faz você ficar blindada contra inveja, aquelas coisinhas. Não, ele serve para isso também. Mas você sabe que aqui no meu programa eu gosto de trazer um pouquinho de tudo. Então eu vou te trazer também a informação sobre essa questão física mesmo, né? Que na realidade ele é um físico e energético ao mesmo tempo, esse apito, esse zumbido no ouvido, tá? Mas para poder falar deste cristal, eu vou explicar para você que ele veio da calcedônia, então ele é um tipo de mineral. Na realidade, ele é um quartzo microcristalino. Então, por que eu estou fazendo assim? Porque as partículas para a formação desse cristal, ele vai ali se entrelaçar, por assim dizer, e aí nesses meinhos aqui, sabe, nesses veios, aproveita-se ali para agregar outros minerais na hora da sua formação. Já em laboratório, eles aproveitam para introduzir outros metais, outros materiais, aliás, inclusive um deles o açúcar, para que dê essa coloração bem mais escurecida de forma uniforme. Ai, Alice, para de mistério, fala logo qual cristal que você está falando. Estou falando do ônix. Olha só, trouxe uma variedade bem grande. Esse daqui, né, ele geralmente é o ônix, inclusive aqui, né, da minha pedra, inclusive do cristal aqui, né, do meu anel, tá? Então você vê que esse bem pretinho aqui, ó, sem manchinha nenhuma, é o cristal quando ele é trabalhado em laboratório, usado de forma mais comercial. Então você vê que ele tá aqui bem escurecido mesmo, sem manchinha nenhuma. Esses aqui, ó, já é o original, tá? Ó, tá vendo? Ele tem algumas manchinhas. Olha esse outro aqui, ó. Você nem fala, né? Que parece um ônix, ó. Ele tem até mais veias, ele tem uma coloração um pouquinho mais cinza, mas ainda é ônix. Então, só para você ver as variedades, né? Porque ele vai trazer dentro dessa questão do mercado. Mas tá, olha, mesmo assim, independente de você usar esses dois aqui foram modificados. Lembra do programa que eu falei dos reconstituídos? Mesmo que ele seja reconstituído dessa forma e os naturais, ele vai continuar com a mesma proporção energética, espiritual, ele não altera absolutamente nada, tá? É só na questão da aparência mesmo. Então, com ele você pode ficar tranquilo em usar para o que você precisar. Na questão, principalmente do zumbido que eu estava te falando, né? Aquele incômodo às vezes que a gente tem. Então, antes de eu entrar no assunto do cristal, claro que eu preciso falar para você que você tem que ir ao médico, né? Quando você sente esse incômodo, esse aperto, às vezes a gente sente até um tampar o ouvido, como se estivesse descendo a serra, sabe? Aí dá aquele tampo, geralmente acompanhado desse zumbido. Então, é claro que seria interessante você ir ao médico, fazer exames. Geralmente o médico vai pedir um exame de audiometria, às vezes eles fazem alguns exames mecânicos mesmo, ali de avaliação. Passou por tudo isso, tá tudo ok, o exame deu certinho, não acusou nada, mas mesmo assim você fica lá com com essa frequência na cabeça? Pois aí sim, a gente vai estar falando sobre as questões que o zumbido traz para o despertar espiritual ou quando as pessoas já passaram dessa fase e elas estão ali sendo atualizadas. Por que isso acontece? É como se o seu rádio interno ele estivesse acessando uma outra frequência que é um pouco mais alta e aí o seu corpo ele está ali se ajustando dentro dessa estação mais antiga indo para a estação mais nova. Deu para entender? Quem já usa o rádio mesmo, quem já sabe, né, dessa época do rádio,
quando a gente sintonizava, né, de uma estação para outra, dava aquele chiado, né, até a gente conseguir alcançar o próximo dial. Então ele ficava, né, com aqueles... A gente vê até em filme isso aí, né? Exatamente isso que acontece com a gente. Então é como se fosse essa carcaça aqui, né? Ela vai estar sendo ajustada para essa frequência mais alta. Então por isso que traz essa questão eletroestática e o corpo realmente ele sente um pouco essa frequência. Um pouco não, né? Às vezes a gente sente bastante. Eu mesma tenho muito isso, tá? É um dos meus sinais de atualizações espirituais, por assim dizer, e vem acompanhada de outros, tá? Isso é outra questão, inclusive, que algumas pessoas, quando passam comigo em atendimento, ficam em dúvidas e eu esclareço que quando a gente sabe que é realmente um sinal espiritual, quando vários sinais estão juntos, todos ao mesmo tempo, então questão de dias, tá? Então, aí você vai identificar que se o zumbido, esse incômodo que você vê, não é das questões físicas, porque você já passou no médico, já fez os seus exames, deu tudo normal, então você vai saber que sim, pode ser que esse zumbido é um dos seus sinais espirituais e ele vai estar somando com outros sinais. Então tem gente que tem ali uma onda de calor muito forte, outras pessoas sentem arrepio, acompanhadas de cheiros, de gostos, enfim, cada um vai ter uma forma e você vai saber identificar o seu, tá bom? Então o ônix ele vai ajudar você muito nesse sentido, porque ele vai trabalhar nessa questão de eletricidade em excesso para poder baixar, porque ele é o cristal do aterramento, tá? Como ele é um quartzo, que eu falei, né, na calcedônia, então ele trabalha essa questão de aterramento. Então todo aquele excesso, né, ele vai poder trazer esse como se fosse um fio terra, por assim dizer, tá? Então ele vai trazer esse drenar para que possa facilitar nesse sentido, tá bom? Acho que ficou bem explicado, né? Agora, eu vou falar para você também sobre que ele é um cristal também excelente para autodisciplina. Sabe aquelas pessoas que às vezes começam um projeto e acaba parando, que é a tal da procrastinação? O cristal de ônix pode te ajudar nesse sentido também. Ele vai ajudar você a ter mais liderança, mais comprometimento. Quando, por exemplo, você quer fazer uma dieta alimentar e você precisa seguir à risca, porte um cristal de ônix, ele vai ajudar você a não chegar só na metade, mas até o fim, quando você precisa, seja para o que for. Tudo aquilo que você sentir que começa a procrastinar, o ônix vai te ajudar nesse sentido também. Deixa eu contar uma curiosidade, é uma lenda, claro, né? Mas é gostoso a gente saber umas coisinhas diferentes assim. Tem uma lenda que diz como é que nasceu o cristal. Óbvio, de novo, é uma lenda. Então, olha só nessa imagem, que interessante, como é que surgiu o cristal de ônix. Segundo a lenda, né, diz que a deusa Vênus ela estava ali dormindo na beira do rio Indus, e aí um cupido passou por ali para fazer uma arte com ela e pegou uma das suas flechas e começou a cortar as suas unhas. E aí, conforme as unhas caíam ali na areia, foram se transformando em ônix, porque, como tudo que é dos deuses não morre, então, em vez de só descartar a unha ela foi transformada em ônix. Então, é interessante, né? Essa história que a gente está vendo aí, né? Uma imagem bonita, né? Eu gosto dessas curiosidades. Às vezes, algumas lendas não são tão lendas assim, né? A gente sabe que algumas coisas podem ser verdade mesmo. Agora, a verdade verdadeira foi realmente o uso do cristal com os romanos. Os romanos, eles usavam a pedra de ônix para fazer selos e anéis de sinete, porque a cera, ela não grudava na pedra. Tá vendo aquele senhor aqui no cantinho da imagem, que ele tá com um anelzinho na mão e tem uma cera vermelha ali, ó? É exatamente isso que o ônix fazia. Quando eles precisavam pressionar ali para poder fazer os carimbos ou selos, como eu falei, né? Lacrar uma carta, uma mensagem, eles usavam o ônix justamente porque ele não grudava na cera do que eles precisavam ali fazer para selar, né, para lacrar. Bem interessante a gente saber de tudo isso, né? Outra coisa, como eu falei, que realmente o cristal de ônix, ele é sim visto como um dos mais protetivos. Diferente do olho de tigre, o olho de tigre também trabalha com a proteção energética, né, contra olho gordo, inveja, aquela coisa, só que diferente do olho de tigre, que ele devolve
O cristal de ônix não, ele absorve, ó, até rimou. Lembra que eu falei que ele é de quartzo microcristalino? Então é como se essa energia intrusiva negativa, ela entrasse nas tramas do quartzo, né, do caso do ônix, e ele vai então capturar, ele vai absorver e eliminar ali mesmo. Por isso, apesar dele ter uma dureza 7, 8, mais ou menos ali na escala de Mohs, ele é um cristal de duríssimo, né? Se a gente for pensar nesse sentido, ele é realmente um cristal resistente. Então, o que acontece? Se ele cair no chão, bater, ele pode até trincar, mas dificilmente vai quebrar. Agora, amigo, se realmente o seu cristal de ônix quebrou, é que o babado foi forte, hein? Então, aí você, claro, quando isso acontece, devolva de novo na natureza. Por favor, não vai jogar o cristal no lixo, tá? Coloque na natureza, dentro de um jardim, enterre de novo na terra, coloca perto de uma árvore, tá? Sempre devolva o cristal na natureza para que ele possa voltar para sua casa e depois continuar o seu processo evolutivo, tá bom? Então, é isso que eu trouxe na pauta para você do cristal. Espero que você tenha gostado. Me deixa saber lá nos comentários do YouTube. Caso você não consiga assistir meu programa ao vivo toda terça-feira às 20h30, você tem reprise também às 15 para 6 da tarde nos sábados. Mas como eu falei, você pode procurar a playlist Quanto Eu Sou na Astral TV oficial lá no YouTube, e aí você vai poder ver todos os meus programas na íntegra. E aí, fico contando com o seu comentário. O que você gostou, o que você achou mais interessante? Tem dúvida, tem curiosidade? Gostaria que eu trouxesse alguma coisa aqui na pauta? Só mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, espacofênix.8. Manda mensagem para mim que vai ser um prazer receber e poder, de repente, quem sabe, trazer aqui na pauta, tá bom? Vamos finalizar o programa de hoje com o oráculo da cristalmancia e ver o que nós temos aqui, né? O que os cristais têm para você de mensagem, conselho, direcionamento, recado. Talvez o que você está esperando pode ser que esteja aqui, né? Eu espero que sim, né? Espero que poder ajudar, colaborar de alguma forma. Olha, aqui vai vir como um alerta. Provavelmente tem alguém aí que está tentando inverter valores. Existe alguma pessoa talvez em específico? Olha, pode ser que essa mensagem aqui não seja para todos que vai estar ouvindo aqui, mas se chegar para uma pessoa específica e se realmente essa pessoa falar, nossa, é comigo mesmo, então é para você, tá? Eu estou realmente vendo uma informação aqui muito diferente, mas alguém aqui está sendo difamado, caluniado. Eu não digo com injúria, pode até ser que sim, não vejo aqui, mas pelo menos com difamação, com calúnia, sim. Essa pessoa, ou um grupo, se eu não me engano, está tentando inverter os valores, mostrar que você é uma pessoa que não merece ser respeitada, enfim, né? Calúnia e difamação, como eu estou dizendo. Então aqui está pedindo para que você mantenha a sua autoestima, manter os seus valores, e aqui pede para que você não bata a boca, não discuta, né? Se for o caso de você ter que entrar na justiça, né? Seria interessante, tá? Porque aqui tem um cristal que cai exatamente na casa de Xangô, e Xangô é o orixá da justiça. Por que aqui está falando? Porque você pode não saber tudo o que está acontecendo, né? Porque está nos bastidores, as pessoas ou a pessoa está falando da sua moral pelas costas, mas saiba que o espiritual está vendo tudo e já está tomando providências. Então, de repente, essa informação que eu estou te passando, se é para você que está vendo isso, saiba que o seu espiritual ele já está conduzindo você a, de repente, o que eu falei aqui, poxa, acho que eu vou precisar processar, faça isso, porque aqui está tendo o aval da espiritualidade nesse sentido, tá? Você vai ter muito mais clareza, faça os seus rituais, se assim for, para que você possa continuar recebendo as orientações. E olha que interessante, né? Falando sobre o cristal de ônix com referência ao zumbido no ouvido, preste atenção. De repente, esse zumbido no ouvido é as suas entidades tentando falar com você, porque eu tenho exatamente esse cristal aqui falando sobre ouvir. Preste atenção, o seu espiritual ele está falando com você de forma muito amorosa, muito firme, mas muito amorosa. Eu espero de verdade
que essa informação tenha chegado para quem precisa. Se não foi para você, tá tudo certo. Solta, deixa que outras mensagens virão. Eu de verdade espero ter contribuído dessa forma. Vamos finalizar com uma mensagem do Oráculo das Flores, que eu também quero trazer para você. Outro oráculo que foi canalizado por mim. Para a gente finalizar o programa de hoje. Qual cristal? Qual cristal não, né? Qual flor que saiu? Por que eu falei qual cristal? Porque olha o nome dessa flor. Crisântemo. Olha só que saiu aqui. Crisântemo. Bonito, né? Olha eles aqui embaixo, ó. Tem gente que não gosta, né? Eu acho muito bonito, tem umas cores vivas, mas vamos para a mensagem? Por que se sentir maravilhado é tão importante? Eu te conto. Primeiro, nos ajuda a entender a magnitude do que somos capazes. 2. A autoapreciação nos ajuda a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, mesmo que estas dificuldades venham da minha mente sabotadora. E terceiro, me ajuda a ver os resultados e lembrar de que tudo valeu a pena e que tudo foi um baita aprendizado, né? Então reflita, saiba que você também serve de inspiração para outros. Pois é, isso deve te motivar mais. Então é isso, fique com o recado do Crisântemo, da Cristalmancia, e se você quiser a sua leitura particular, é só entrar em contato comigo que vai ser um prazer para a gente poder fazer o agendamento, tá bom? No mais, aguardo você no próximo encontro. Beijos de luz e até lá. Tchau, tchau.